como causa básica de internação. No primeiro ano de vida, as malformações congênitas são as que têm um impacto mais importante, tanto em relação ao óbito precoce, quanto ao óbito que ocorre durante o primeiro ano de vida, né? O ponto que mais avançou nos anos mais recentes foram as cardiopatias mesmo. Que hoje o eco fetal ele se tornou uma realidade dentro do SUS, né? Não está acessível para todas as gestantes, mas as gestantes que têm algum fator de risco, sim. E é o exame que ele é definidor de diagnóstico. Normalmente é feito por um cardiologista, né, por um cardiopediatra, e muitas vezes não haverá uma intervenção para ser feita ali no diagnóstico, até porque grande parte das cardiopatias congênitas só vão descompensar após o nascimento. Mas isso vai preparar a família, o pediatra, a equipe hospitalar para receber esse bebê. Então, no ambulatório de segmento, todas as crianças que nasceram com malformações, elas são acompanhadas. No primeiro ano de vida, com consultas mais próximas uma da outra. O retorno precoce, com 2 semanas após a alta. Depois tenta seguir meio o calendário ali da puericultura, digamos assim, né? 2, 4, 6, 9, 12 meses. Mas após o ano de idade, eles são seguidos de maneira permanente. Essas crianças a gente não dá alta. Sejam muito bem-vindos, Pedincast 79. E eu tava morrendo de saudade, Arnildo, de sentar, dividir essa mesa com você pra gente discutir temas tão importantes para terapia intensiva. E aí, quando os filhos deixam, ele vem, né? E nosso tema central hoje é discutir um pouco de como funciona atualmente a demanda, né? O surgimento cada vez mais frequente dentro da nossa UTI de crianças com diagnóstico de malformações congênitas. E trazer um pouco essa temática com foco nesse olhar também da UTI de perfil misto, como a gente lida com isso, como a gente conduz essas crianças, os cuidados que nós precisamos ter atualmente com elas. Então, vamos trabalhar aí alguns minutinhos falando sobre isso, né? E acho que foi uma escolha bastante adequada nessa época do ano, porque no mês de janeiro é comemorado o mês internacional da atresia de esôfago. Nós temos meses de todas as cores, né? E de todos os meses. Então, cada um tem cada especialidade, cada segmento tem um mês específico para chamar a atenção da opinião pública e dos profissionais de saúde para a importância daquele tema. E a atresia de esôfago é uma das principais nesse ponto, porque ainda considera uma doença incompreendida num mar de crianças incompreendidas também, né? Mas isso nos motiva a falar não só da atresia de esôfago, como das demais malformações que realmente vão chegar para nós. Então, sendo hospital de referência, terciário, de alta complexidade, referência para a cirurgia pediátrica, essas crianças vão chegar para nós a todo momento. Nós temos um percentual de recém-nascidos a cada ano que é em torno de 20%, 15% da população que é internada na UTI pediátrica. E desses, em torno de 30% eles têm diagnóstico de malformações. Então, tem um impacto grande. E como você disse, né, não é algo restrito às UTIs neonatais, mas também às UTIs mistas. Então, a importância do tema é a gente tentar falar um pouco mais de como olhar de maneira diferenciada para essa criança que nasce com malformação congênita e muitas vezes com malformações congênitas. Epidemiologicamente falando, ela tem uma importância muito grande nos indicadores de mortalidade, né? Tanto que quando a gente vai estudar um pouco do que as crianças acabam morrendo hoje em dia, dos agravos que existem ali dentro do CID, né, Classificação Internacional de Doenças, a gente percebe que malformações é o tipo de situação que as intervenções são muito ineficazes. E muitas dessas crianças que acabam falecendo, muitas são classificadas como óbito inevitável, porque a gente tem muitos tipos de malformações. Acho que a gente podia começar a ponderar por aí, né? Todas as malformações chegam para nós, quais chegam para nós e também com relação ao nível de gravidade, como que a gente enxerga isso? A importância epidemiológica não tem dúvidas. Tanto é que hoje está virou algo dicotômico, né? Então, acima de 1 ano de idade, as causas externas elas tornam-se o principal fator, né, de mortalidade na criança e no adolescente. Mas abaixo de 1 ano de idade, as malformações ainda têm um impacto significativo. Quando a gente não olha direito os resultados, os números, né, coloca-se lá que
as cromossomopatias, as cardiopatias, elas são as principais causas de óbito, mas todas elas estão nesse conjunto, né, de malformações. Então, podemos dizer que, como causa básica de internação, no primeiro ano de vida, as malformações congênitas são as que têm um impacto mais importante, tanto em relação ao óbito precoce, quanto ao óbito que ocorre durante o primeiro ano de vida, né? E realmente, assim, as complexidades são bastante diferentes, exatamente porque existe um potencial de associação de malformações. A gente já sabe, por exemplo, que uma criança que interna com onfalocele, há uma grande chance dela ter outras malformações. Assim como a criança com atresia de esôfago, há uma grande chance dela ter outras malformações. E hoje, cada vez mais, a gente tenta, então, assim, investigar o que for possível nessa admissão. Então, por mais que a criança chegue para nós com o diagnóstico de uma malformação específica, nós vamos correr atrás das outras. E, de modo frequente, nós vamos encontrar uma dilatação do sistema pelocalicial, eventualmente uma alteração intracraniana, uma cardiopatia congênita sem repercussão. Então, a partir do momento que a gente passa a sistematizar a investigação dessa criança que interna para nós, antes mesmo dela operar, ou durante o curso do tratamento, mais malformações a gente vai encontrar. Então, realmente, hoje, a incidência, a prevalência, talvez, de malformações acabou aumentando, mas até onde isso aumentou? Porque as crianças estão mais mal formadas, ou se realmente é porque a gente está investigando mais, ainda é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. Tem um ponto que talvez seja um viés, que trabalha um pouco a visão da mulher, né, na saúde pública. Eu discuti isso, acho que foi no episódio com a Isa, que cada vez mais, e a gente tem muitas mulheres ouvintes, a gente antigamente era uma rotina mais domiciliar. Quando a gente olha para os nossos avós, né, mãe já nem tanto na nossa geração aqui, mas nossos avós, bisavós, era uma rotina mais domiciliar. A partir do momento que a mulher foi entrando ali no mercado de trabalho, a gente quer estudar, né, quer se consolidar, ter a nossa independência financeira, e com isso aumenta a escolaridade, né, o aumento da renda. A maternidade, muitas vezes, tem ficado em segundo plano. E aí, esse ficar em segundo plano, querendo ou não, a gente tem uma validade reprodutiva, né, Arnildo? Assim, é claro na literatura que a partir dos 35 já começa a ficar um pouco mais complicado, principalmente com incidência aí de muitas síndromes genéticas. E com essas síndromes, muitas malformações também junto. E aí eu penso um pouco que é o que você fala. Será que a gente investiga mais, mas também está atrelado a esse processo reprodutivo da mulher, que cada vez mais opta por uma gestação em um momento mais avançado da sua vida fértil? E não tem como separar saúde da mulher e saúde da criança. A gestação ela vai ser de risco. Então, hoje é bem frequente a gente ver mulheres que estão lá com seus 40 anos, grávida do primeiro filho, ou mesmo do segundo, terceiro, mas encarando a gestação numa idade mais avançada, coisa que antes não era tão frequente como é hoje. Essa variável, digamos assim, a idade em que a mulher vai ter a sua primeira ou as demais gestações, elas trazem um impacto principalmente quando se fala nas cromossomopatias, nas doenças genéticas. Então, realmente, assim, apesar de relativamente a taxa de natalidade ela é cíclica, né? Mas a tendência dela é de redução histórica. Já vem reduzindo, né? Já vem reduzindo. E se por um lado a gente aumentou as malformações, há de se considerar realmente a questão da idade, né, dessa gestação, que vai acabar influenciando principalmente quando se fala de cromossomopatias. Além dessas, né, digamos assim, como se nós fôssemos formar um triângulo, né, então teríamos a idade materna, né, durante a gestação, algumas doenças infectoparasitárias, como a sífilis, o citomegalovírus, têm associação com malformações. Tá absurdo, né? E aumentou, né, demais. Vem aumentando algumas infecções adquiridas no período ainda antinatal. E também, assim, o próprio contato que a população tem com diversos antígenos, com diversas exposições ambientais e outras associações externas também podem trazer um impacto em relação às malformações congênitas. E além dessas, não esquecer de algumas endocrinopatias, como o diabetes, por exemplo,
que, independente do tempo de duração que a mulher tem de diabetes, normalmente ela vai descompensar durante a gestação, e algumas malformações estão associadas também com diabetes materno. Então é multifatorial, né? Então acho que os fatores externos, a idade materna, as infecções, né? As alterações infectoparasitárias e também da parte das endocrinopatias acabam sendo ali os principais fatores que podem estar associados a um aumento na incidência das malformações. E aí, olhando pela UTI, a gente pega as malformações mais sérias, que precisam muitas vezes de uma intervenção cirúrgica imediata. Por outro lado, no nosso caso, nós não somos, por exemplo, referência para cardio, né? Mas tem essa parte cardíaca também que é bem séria. As crianças que nascem com complicações importantes, que muitas vezes já nascem e já precisam de correção. Ou chega para nós, como já aconteceu, sem diagnóstico, essa criança já vem com uma descompensação, né, dessa malformação, por exemplo, se for uma cardiopatia ali considerável, né? Então ela chega por causa de uma sepse por foco pulmonar, o que for, e é descoberto uma cardiopatia ali durante a internação. Como será que o nosso sistema público, que você vê, né, o que tem chegado para nós, tem captado essas crianças, inclusive assim, a qualidade do pré-natal, né? Exames de imagem, essas crianças elas têm recebido mais esse diagnóstico intraútero ou conforme os casos que chegam para nós, é algo que é uma surpresa. De repente nasceu, acabou evoluindo com alguma situação, foi investigar, pronto, uma malformação e passou por um pré-natal com exames, né, de ultrassom e não tinha sido detectado nada antes. Acho que o ponto que mais avançou nos anos mais recentes foram as cardiopatias mesmo. Porque hoje o ecofetal ele se tornou uma realidade dentro do SUS, né? Não está acessível para todas as gestantes, mas as gestantes que têm algum fator de risco, sim. No ambulatório de patologia obstétrica do nosso hospital, todas as gestantes fazem o ecofetal. E é o exame que ele é definidor de diagnóstico, que normalmente é feito por um cardiologista, né, por um cardiopediatra, e muitas vezes não haverá uma intervenção para ser feita ali no diagnóstico, até porque grande parte das cardiopatias congênitas só vão descompensar após o nascimento. Mas isso vai preparar a família, o pediatra, a equipe hospitalar para receber esse bebê. Então, acho que o ponto que mais avançou nos anos mais recentes foi que uma parte significativa das cardiopatias congênitas, elas são feitas, o diagnóstico é feito no período pré-natal. E claro que o pré-natal de qualidade ele está muito relacionado a isso. Se a gente for pensar assim, é um exame que define conduta? Certamente sim, porque se for feito o diagnóstico de uma cardiopatia que seja dependente do canal arterial, uma triside tricúspide, por exemplo, já deixará disponibilizado a prostaglandina, por exemplo, para começar a ser infundida logo após o nascimento. Até saber onde vai nascer, né? Nascer no lugar certo, né? Eles têm que ser referenciados porque isso já é clássico, né? Qual é o melhor local para transportar um bebê? Ainda dentro do útero. É uma condição mais estável para ele. Verdade. Porque após o nascimento, transporte terrestre, asa rotativa, asa fixa, para o recém-nascido não é bom. Inclusive até o aumento, né, dos casos de hemorragia intracraniana secundários a um transporte neonatal. Agora, o que chama atenção para nós no nosso dia a dia, que eu particularmente sim, tenho dificuldade de explicar, é que o ultrassom morfológico, por exemplo, ele é muito mais antigo, né, do que o ecofetal em termos assim de sistematização nos cuidados. Mas é muito frequente na nossa prática que o diagnóstico da malformação seja feito após o período neonatal. Inclusive de gastrosquise, né? Um falocele nascendo via vaginal, né? Sim. Exatamente, né? Então, assim, porque isso muda a conduta do obstetra, né? Vai mudar a conduta da sala de parto, né? Quando você já tem um diagnóstico de determinadas malformações. Então, claro que um pré-natal bem feito, com número de consultas adequados, com ultrassonografistas mais experientes, onde é feito um exame seriado, digamos assim, a chance de detecção de alguma malformação congênita aumenta muito. Agora, assim, não tem como a gente não lembrar sempre dos casos de atresia de esôfago, né? É muito raro um diagnóstico pré-natal de atresia de esôfago. Embora a gente saiba que realmente, assim, se fosse para fazer um diagnóstico de imagem,
teria que ser uma ressonância da gestante, né, para você realmente enxergar um esôfago que é atrésico. Mas tem sinais indiretos. Quando você tem uma polidramia, quando você tem uma ausência de líquido presente dentro do estômago da criança, seriam sinais indiretos que poderiam direcionar. Mas é muito raro. E aí que vem aquela questão que eu ainda enxergo como, talvez, não vou dizer um erro, mas algo que não foi muito bem determinado, que é a contraindicação que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem de se fazer o cateterismo gástrico em sala de parto. Isso é o que fazia diferença para o diagnóstico precoce de atresia de esôfago. Então, quando isso passou a ser contraindicado, né, por metodologias que são frágeis nessa indicação, o que a gente passou a ver, as crianças vão para o alojamento conjunto, vão mamar e vão aspirar. As crianças vão para casa e vão tentar ser alimentadas e vão aspirar, e o prognóstico muda de maneira drástica. Então, acho que para a gente colocar, ser taxativo, olha, não deve ser feito o cateterismo gástrico em sala de parto, a gente tem que confiar muito no nosso pré-natal. E eu particularmente vi que depois que essa medida passou a não ser usada de rotina em sala de parto, os casos de atresia de esôfago mais complicados aumentaram também. Vendo como porta de entrada, a gente não é referência para cardiopatias ali ao nascimento, né? Qual que é o nosso público maior? Malformação de sistema digestivo? Qual que aparece mais? Ainda são as malformações do sistema gastrointestinal, porque como hoje o Hospital Universitário de Londrina ele é referência, né, da macro-região norte para a cirurgia pediátrica, então toda suspeita mesmo vai acabar se direcionando para lá. Nós temos hospitais da rede suplementar que hoje não contam mais com escala de cirurgia pediátrica. Então, embora eles tenham UTIs pediátricas, tenham UTIs neonatais, é um paciente que acaba sendo referenciado por não ter a escala de cirurgia pediátrica 24 horas por dia, né? Isso é condizente até com a literatura, porque as malformações gastrointestinais elas são relativamente as mais comuns, digamos assim. Porque são várias, né? São vários tipos de malformações. E as cardiopatias congênitas, apesar de que nós não somos referência para cirurgia cardíaca, nós somos referência para cardiopediatria. Então, muitas vezes, o gerenciamento das vagas, a regulação das vagas, entende que a criança deve ou pode passar pelo nosso serviço para o diagnóstico inicial. E na visão do gestor público, isso está certo, porque nós temos lá cardiopediatria todos os dias, nós temos ecocardiograma na hemodinâmica, nós temos ecocardiograma à beira-leito, temos prostaglandina, temos todos os recursos para tratamento dessa cardiopatia do ponto de vista clínico. E, assim que possível, ela ser encaminhada, então, para um serviço de referência em cirurgia cardíaca. Então, tem cirurgias que têm que ser rápidas, outras permitem uma certa espera. Então, a gente acaba sendo aquele centro triador. As malformações do sistema nervoso central também acabam indo para nós praticamente em 100% das vezes. É bem frequente, né? Isso aparece muito. Né? Por sermos também referência de neurocirurgia, neurointensivismo. Então, sempre que o hospital ele se acaba ganhando essa alcunha, né, esse status de referência para determinadas situações, vai aumentar naturalmente os casos daquela doença específica. E normalmente com mais gravidade. E se você for colocar das complicações, são várias modalidades, né? Quando a gente admite uma criança, aquela malformação que te preocupa mais, no sentido de prognóstico ali, de acordo com a condição clínica da criança, tem algumas dessas que falam, nossa, não, aqui a gente sabe que é uma criança que ela vai demandar mais atenção, ela vai ter uma internação prolongada justamente por ela ter esse tipo de malformação. E também como a gente age, né? Chegou, existe ali um protocolo que você segue para triagem, para condução inicial, enfim, como que é o manejo inicial de uma criança que tenha qualquer tipo de malformação independente do sistema. Prognóstico, né? E essa questão da admissão. As cardiopatias congênitas são aquelas que mais afetam o prognóstico imediato. Então, por exemplo, a mortalidade mais precoce, aquela que ocorre nas primeiras 24, 48 horas de vida,
elas têm uma associação forte pensando só no grupo de pacientes com malformações, né? Nas cardiopatias complexas. Porque também cada vez é menos comum chegar a uma cardiopatia que seja só um defeito. É uma associação de defeitos cardíacos, né? Então, quanto maior a associação de defeitos cardíacos, o prognóstico a curto prazo ele é mais reservado. A longo prazo, digamos assim, ali nos 2 meses de vida, algumas malformações intestinais, como por exemplo a gastrosquise, também costumam ter uma internação prolongada, um jejum prolongado. E em relação de modo mais tardio, as malformações do sistema nervoso central. São aquelas crianças que tornarão-se dependentes de alguma forma, né, da assistência, não só da família, mas da assistência multiprofissional também. Agora, além disso, né, isso é quando a gente fala de malformações únicas. Mas sempre que existe associação de malformações, o prognóstico ele vai se tornando cada vez mais reservado. Nós temos o Bacterel síndrome, por exemplo, que você tem um conjunto de malformações onde a mortalidade no primeiro ano de vida passa dos 50%. Né? Então, quanto maior o número de malformações associadas, pior é o prognóstico. Então, o que nós tentamos sistematizar, até seguindo modelos, né, inclusive de outras UTIs mistas, de UTIs neonatais também, é assim que chegar, a gente tentar explorar, fazer um screening mesmo inicial de outras possíveis malformações. Então, independente de qual seja aquela que chegou com o diagnóstico já feito, nós vamos investigar as outras. Então, esse bebê vai ser submetido a um ultrassom de crânio transfontanela para avaliar pelo menos hidrocefalias, malformações de corpo caloso, alterações de perfusão cerebral, ou ainda malformações do tipo lisencefalia, esquizencefalia, que é possível de ser feita pelo ultrassom. Além disso, o ecocardiograma para todos, independente da malformação inicial, e o ultrassom de rins e vias urinárias, uma vez que algumas malformações têm uma associação forte com malformação renal. Por exemplo, atresia de esôfago, onfolocele e algumas cardiopatias. Também raio-x ou ultrassom de coluna lombosacra para avaliar a espinha bífida, alterações de corpo vertebral, que também tem associação com outras malformações. E o cariótipo. Então, o cariótipo ele é feito então, de rotina para todos esses pacientes. Então, pelo menos isso, né? Os ultrassons transfontanela, de rins e vias urinárias e de coluna lombosacra, ecocardiograma e o cariótipo. Só para deixar claro isso, independente da malformação. Se vem com uma malformação com uma suspeita de, é feito essa triagem. E tem algumas coisas que a gente tem que priorizar. Eu sei que algumas malformações elas não terão condutas imediatas. Mas, por exemplo, a gente internou uma criança com hérnia diafragmática. E durante essa avaliação inicial, fez ultrassom de rins e vias urinárias, tem lá uma dilatação do sistema pielocalicial, que pode ser algo fisiológico, pode ser algo transitório do recém-nascido, mas que me coloca a necessidade de fazer uma uretrocistografia miccional antes que ele vá para casa. Porque pode ser que ele tenha um refluxo vesicoureteral que terá um impacto grande mais tarde para esse bebê. Se tem uma malformação importante do sistema nervoso central, ele, na sequência, talvez ele precise fazer uma ressonância, uma tomografia para complementar essa investigação. Então, algumas coisas não darão condutas imediatas, mas outras sim. E até a necessidade de se não demorar muito para fazer o cariótipo, porque uma vez que ele for transfundido com algo que não seja hemácias filtradas, ele vai ter que esperar 60 dias para fazer um novo cariótipo. Então a gente acaba colocando como prioridade, por exemplo, de coletar o cariótipo antes dele ir para a cirurgia. Porque no centro cirúrgico a gente não tem autonomia do que vai ser feito lá. Sim. Se ele recebe crio precipitado, se ele recebe plaqueta, ou se alguém esquece e não pede hemácia filtrada, aí ele perde a chance de fazer um diagnóstico mais precoce. E nos casos das malformações que são muito sugestivas a cromossomopatias, as doenças genéticas, dependendo do estereótipo, do fenótipo que a criança apresenta, aí são feitos estudos moleculares, mais específicos, né, como bandeamento cromossômico. Eu acho que a gente podia, talvez só para o pessoal entender, né, tem essa triagem que é para todo mundo, mas aí vem as particularidades, né? Cada situação é uma condução diferente, até porque a descompensação do sistema
vai levar a terapêutica necessária para a manutenção da vida daquela criança e a recuperação e a ida para casa. Né? Inclusive com depois o acompanhamento com a subespecialidade que for conveniente. Inclusive, assim, que eu acho que é legal sempre pontuar, a gente já falou isso em outros episódios, que é o acompanhamento também da UTI da alta. Né? Sim. Que são crianças que vão precisar também retornar e fazer esse acompanhamento ainda ali dentro da UTI, independente dele ser encaminhado para uma subespecialidade, né? Sim. Mesmo que ele seja encaminhado para um serviço de cirurgia cardíaca, ele vai receber alta daquele hospital e a gente sempre fala, primeiro que a gente se propõe a recebê-los de volta na UTI para terminar o tratamento. Sim. A vaga fica meio que garantida para ele voltar e o segmento vai continuar mais tarde. Você diz aí quando precisa ir para um outro serviço pela especialidade, né? Conduz, a gente depois recebe a contrarreferência, né? Isso, recebe a contrarreferência e faz o segmento. Isso. Então, no ambulatório de segmento, todas as crianças que nasceram com malformações, elas são acompanhadas. No primeiro ano de vida, com consultas mais próximas uma da outra. Um retorno precoce, com 2 semanas após a alta. Depois tenta seguir meio o calendário ali da puericultura, digamos assim, né? 2, 4, 6, 9, 12 meses. Mas após o ano de idade, eles são seguidos de maneira permanente. Essas crianças a gente não dá alta. Porque algumas malformações terão impacto mais tarde. E sem contar que algumas malformações, por mais que elas sejam corrigidas, funcionalmente aquele órgão ele continuará comprometido. Então a gente precisa dar essa assistência, né, ter essa referência para essa família voltar. Então todas as malformações elas são acompanhadas de modo permanente, sem previsão de alta. Então, e aí até aproveitando, né, para emendar isso que eu estava comentando, você levantou a bandeira já há muitos anos sobre a causa das crianças com atresia. Inclusive você conduz um grupo grande e dá assistência gratuita para muitas dessas crianças que dependem desses cuidados e conforme você foi aprofundando, você foi percebendo a complexidade, né? De reencontrar essas crianças depois de tantos anos que você cuidou a Adriele. 10 anos, deu? 10 anos. 10 anos depois você encontrar e perceber ainda o quanto que essa malformação lá quando ela era pequenininha, ainda com ela com 10 anos de idade, hoje 11 anos de idade, isso repercute na vida dela. Eu acho que você podia falar da complexidade que é a condução dessas crianças, considerando que é um mês de sensibilização das crianças com atresia, dentre as inúmeras que a gente citou. Talvez focar um pouquinho nisso, de como você enxergou e sistematizou a condução dessa malformação dentro da UTI, que isso foi uma observação, debruçado em estudos, conhecendo a peculiaridade, que tem isso também. Cada malformação ela é única. Então, protocolos às vezes não se encaixam naquela criança porque ela tem uma variabilidade diferente. Então, como que você chegou nesse protocolo? Como que é esse protocolo? O que a gente tem que sensibilizar, né, a população com relação a esse tipo de malformação? Ele é algo que está crescendo com o tempo, né? Uhum. Porque a motivação foi assim, inicialmente, da gente conseguir prestar melhores cuidados no pós-operatório, imediato e nos primeiros dias de pós-operatório. Principalmente quando a gente quando nós tivemos casos, por exemplo, de recidiva da fístula traqueoesofágica ou mesmo deiscência da anastomose esofágica. Então isso foi o primeiro gatilho para a gente recorrer à literatura, ver o que os serviços de referência fazem. Nós temos a grande meca internacional, que é o Hospital John Hopkins, que é a referência mundial de malformações. Então, assim, vendo o que as melhores cabeças, digamos assim, conduzem esses casos, né? Então, inicialmente, nosso objetivo foi esse, né? Então, reduzir o risco de de recidiva da fístula traqueoesofágica, principalmente levando em consideração o impacto sobre o sistema respiratório e a deiscência da anastomose, que vai levar essa criança muitas vezes para uma nova cirurgia. Então passamos a adotar uma espécie de protocolo mesmo, né? Inclusive um protocolo que tem até apelido, né? O protocolo do Nicole, porque foi a partir dessa criança que nós sistematizamos todos esses cuidados.
Então envolve ali esse screening de rastreio de malformações que é feito para todas as crianças, o cuidado com esse esôfago quando a criança chega na nossa unidade. Então procurar assim evitar acumular saliva. Isso no pré-operatório ainda, né? A condução no pré, né? É uma criança que exige cuidados desde o pré-operatório e depois, aí que é o ponto mais importante que eu vou falar depois para o resto da vida. Porque ela tem que estar com esse esôfago muito bem preparado. Não pode ser um esôfago que vai ser submetido à aspiração intempestiva, vai danificar a mucosa, vai lesar a mucosa. Não pode ser um pulmão que ficou muito tempo exposto à saliva ou aspiração de conteúdo gástrico, como acontece, por exemplo, nas fístulas tipo 3, onde você tem uma fístula do esôfago distal com a traqueia, que é o mais comum, 90% das vezes. Então, quanto melhor for a condição que ela chegar no centro cirúrgico, para poder passar por esse procedimento, tanto do ponto de vista pulmonar, hemodinâmico, infeccioso, melhor será o resultado depois. E daí no pós-operatório, como nós até tivemos aulas sobre isso, né, discussões específicas sobre isso, toda a questão de analgesia, sedação, bloqueio neuromuscular, a terapia nutricional com a nutrição parenteral, então todos aqueles cuidados para que a gente consiga chegar lá no 7º PO, 8º PO, em condições clínicas satisfatórias, onde essa criança vai garantir, pelo menos assim de início, a cicatrização da anastomose esofágica e não terá uma recidiva da fístula traqueoesofágica. E com o tempo, né, isso começou em 2019, e há 5 anos agora depois, né, 6 anos, né, mas assim, digamos assim, que nos primeiros 5 anos, talvez um dos impactos mais importantes que nós temos visto foi o tempo de internação. Sim. Que antes era ali perto dos 40 dias e hoje nós temos crianças que vão embora com 16 dias de internação, 18 dias de internação. Você pegou casos complexos também que não era apenas ali localizado a atresia, mas crianças que tinham outras malformações importantes, que aí o prognóstico era pior, né? Ah, sim, né? Crianças que eventualmente tinham atresia de esôfago e cardiopatias com repercussão, aí com prognóstico no pós-operatório já bastante reservado. Crianças com malformações renais, rim único, refluxo vesicolateral importante, ou até mesmo malformação de membros, né, com membros atrésicos. Então tudo isso acaba tendo um impacto maior sobre o prognóstico, né? E de fato a atresia de esôfago é muito rara ser uma malformação única. Então ela vai ter às vezes uma alteração urogenital, ela pode ter estenose hipertrófica de pylori associada, ela pode ter cardiopatia associada, ou seja, a chance de ter outras malformações é grande. E aí, felizmente, né, a maior parte das crianças tiveram boa evolução. Então, hoje a gente conta aí com um segmento de 31 crianças, para ser mais específico, sem contar as que têm sido acompanhadas à distância, né? Você tem crianças de fora do país, inclusive, que fora você do país, acompanha, né? Temos aqui no Brasil São Carlos, Maringá, Paranavaí, Fortaleza, Manaus, Recife, e temos uma criança que mora nos Estados Unidos e outra que mora na Espanha, que são assim, rotineiramente faz uma certa consultoria sobre dúvidas que a família tem. São crianças que muitas vezes são bem assistidas onde elas estão, mas as famílias têm dúvidas e acabam realmente encontrando de um jeito ou de outro. Agora, com o tempo, o que acabou acontecendo? Além dos pacientes que internaram conosco, que a gente já que fez o cuidado do pré-operatório, do pós-operatório imediato, do pós-operatório tardio até, começamos a receber outras crianças transferidas ainda no pós-operatório ou crianças que acabaram se perdendo no segmento. E aí que eu digo assim que um dos motivos pelo qual eu digo que essa população de crianças ainda é incompreendida está nisso. Porque às vezes o bom resultado ele é encarado como se fosse assim, uma alta, como se tivesse resolvido o problema da criança. Abriu ali, né, o esôfago e resolveu. Juntou uma parte com a outra, cicatrizou, não teve deiscência, não tem mais fístula. Sucesso, né? Daí o que acontece? Nós começamos a receber crianças no pronto-socorro, perto de 1 ano de idade, que pesavam 5 quilos. Crianças com mais de 1 ano que pesavam 6 quilos. E aí começou a ver assim, mas não consegue se alimentar. É a realidade pós-UTI, que poucos profissionais sabem o que acontece com as crianças que recebem alta, né? Por isso o segmento, né? Segmento. E aí se perdia, né? Porque os nossos, a gente ainda conseguia, assim, emendar uma sistemática, né, de acompanhamento.
Mas daí ia ver se a criança ela tinha fome, ela tentava se alimentar, mas vomitava. Então, peso, desnutrição, infecções de repetição, causado por algo simples, que é uma estenose de esôfago. Então, a estenose do local onde foi feita a anastomose é comum. Alguns falam 30%, 40% das vezes vai ter estenose que vão necessitar de uma ou mais dilatações. E às vezes, ao absorver essa criança para o nosso segmento e começar ali a investir nas dilatações, nas endoscopias, rapidamente essas crianças se tornaram eutróficas. E não é só isso, né? Se elas não forem vítimas de uma estenose esofágica, elas podem ter doença de refluxo gastroesofágico. As malácias, laringomalácia, traqueomalácia, as crianças ficam sendo atendidas como se fosse broncoespasmo, pneumonias, quando na verdade elas estão tendo manifestação de refluxo gastroesofágico e algumas delas vão precisar de fundoplicatura. E outra coisa, o esôfago, por mais que ele fique bem cicatrizado, não fez estenose, tem um refluxo que não atrapalha muito, ele não é um esôfago normal. Ele é um esôfago que ele é denervado em muitos segmentos. Então, os sintomas dispépticos, os sintomas de desconforto abdominal vão seguir na idade adulta. Por isso que não dá para a gente dar alta para esses pacientes. E me lembrou a história mais recente de uma dessas crianças, já mais velha, com medo de comer até hoje. Exatamente, né? A fobia alimentar. A fobia alimentar, porque eventualmente precisou de uma internação porque ficou preso um alimento no esôfago e isso gerou, né, diversas complicações decorrente disso e o trauma, o medo mesmo. E levando até distúrbios alimentares mais sérios, né? Sim, elas assim, como se fosse um tipo de anorexia mesmo, né? Nós temos crianças que a solução encontrada foi fazer gastrostomia. Ela tinha capacidade de se alimentar por boca, mas tinha medo de comer. Outras que realmente, assim, por terem tido uma experiência traumática em relação à impactação de um alimento no esôfago, para o resto da vida ou para o resto daquela infância que ainda tá existindo, tem medo daquilo acontecer de novo. Então, eles realmente desenvolvem fobias alimentares. Tem crianças que nós precisamos, inclusive, encaminhar para a psiquiatria infantil para trabalhar um pouco dessa questão. Então, tem o lema principal dessas crianças é que são crianças que nascem com a incapacidade para deglutir, incapacidade para comer. Comer é igual respirar. É uma função fisiológica básica. Então, essas crianças nascem impedidas de comer. E, às vezes, eles vão comer, digamos assim, mamar, depois de 1 a 2 semanas de vida. Mas, às vezes, eles vão ter aquelas malformações mais complexas, que não teve um resultado cirúrgico bom, eles não vão se alimentar por boca por meses. E, às vezes, nem se alimentar por boca eles vão. Então, o impacto disso, né? Impacto, porque daí elas vão ter uma esofagostomia, gastrostomia, vão ser bem cuidadas, vão ser bem alimentadas. Um cognitivo perfeito, né? Convivendo com crianças, né? Até porque assim, a associação com malformação no sistema nervoso central é muito rara. Então são crianças que neurologicamente elas são 100%, digamos assim, e vão sentir todo o impacto. Né? Então é uma malformação que exige sim uma atenção do pré-operatório, do pós-operatório imediato, da primeira semana de pós-operatório, mas é essencial que a gente siga essas crianças. Então, por exemplo, com 6 meses de idade, todas passam por mais uma avaliação com a fono, porque é a fase da introdução alimentar. Mas a criança não tem nada. Mas é importante a gente ter uma avaliação objetiva da função de deglutição, da função de mastigação. Por volta dos 9 meses, é feito o raio-x contrastado de esôfago, estômago e duodeno, para ver se não tem estenose esofágica. E uma vez que tem estenose esofágica, ou crianças com dispepsias importantes, a endoscopia digestiva alta. Inclusive, hoje a gente conseguiu articular isso com a especialidade da gastrologia, né, do nosso hospital, da gastroenterologia do nosso hospital, que nesses casos de crianças com atresia de esôfago, a primeira endoscopia é sempre com biópsia. Porque a esofagite eosinofílica é rara na população geral, mas é 10 a 20 vezes mais comum em crianças com atresia de esôfago. E não adianta, por exemplo, a gente tratar o refluxo gastroesofágico de uma criança que tem esofagite eosinofílica, porque não vai resolver. Enquanto a gente não resolve essa parte da esofagite, por exemplo. Né? Eu ouvindo você falar, e eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam a complexidade da situação, porque é um diagnóstico difícil, a gente está falando de um deles, mas enxerguem como um protocolo de condução, de acompanhamento, ele envolve muita coisa, não só ali
na UTI, que não é o só, né? A gente pega aquela parte mais agudizada, mas recuperou o que você falou, não acabou ali. Na realidade, eu acho que a luta dessas crianças a gente nem vê. E você está vendo, porque você se envolveu pessoalmente nessa causa, senão também você não estaria vendo, se isso não tivesse acontecido, se não tivesse entrado na sua vida, né? Então, a importância da gente se sensibilizar que a alta melhorada é uma responsabilidade nossa e é um acompanhamento também, para não se perder. Porque o SUS ele é frágil, as filas de demandas, né, para atender essas crianças, conduzir essas crianças, são filas demoradas. Se a gente tiver como abreviar essa necessidade, conseguindo esse ambulatório de segmento e prevendo, né, as complicações, isso ajuda demais. Né? Porque não é fácil mesmo, né? As crianças que a gente acompanha à distância, para conseguir uma endoscopia é uma odisseia praticamente, né? Para conseguir chegar. Hoje, e o SUS não dá conta mesmo de todos, né? Porque são muitos procedimentos para serem feitos. Então, se a gente consegue sistematizar o mínimo, né, que pode representar essa grande população de crianças que nasce com essa malformação, a gente já vai fazer diferença. E faz um impacto para a família também. Sim. Tanto é que nós temos famílias que, infelizmente, as crianças não sobreviveram, mas que ainda a gente tem contato, presta uma assistência, às vezes assim... Suporte ao luto, né? Teve um novo nenê depois, faz questão de contar que está com um nenê, que nasceu um novo filho, né? É o envolvimento, né, Arnido? A gente não tem... muitos falam, não se envolva, né? Profissional com pessoal. Mas eu não sei se existe um botão, tipo, não se envolva. É difícil, porque cria vínculo. A gente já cria vínculo com as crianças naturalmente. Essas crianças são crianças que vão ficar longa data ali. O cuidado centrado na família ele é muito forte. Então, não tem essa de dissociar. Não existe mais isso. Na pediatria, né, se alguém faz isso ainda, já está atrasadíssimo. Então, não existe mais. Então, a família vem junto. Como que não se envolve com o sofrimento, né, com as angústias? E isso é um ponto que eu quero trazer também. As famílias dessas crianças, que elas não podem ficar desassistidas. E isso é um desafio multiprofissional. E eu sei que é um desafio de várias UTIs. Até porque a condução do multiprofissionalismo, a gente acaba esbarrando com questões burocráticas, por exemplo, a escassez de recursos humanos. A assistente social e psicóloga, né, são profissionais mais escassos ali, se a gente for comparar com enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, né? Então, elas estão ali, mas talvez não o suficiente, número suficiente que consiga demandar uma assistência diferenciada para essas famílias que demandam demais. E elas vão demandar em várias esferas. Então, inclusive depois da alta. O que vou fazer com essa criança? Ela é uma criança com uma condição que a gente fala, não só da atresia de esôfago, mas com as malformações, que é a criança com condição crônica complexa. E essa criança com condição crônica complexa é igual 1 mais 1 igual a 2, que ela vai reinternar várias vezes. Porque isso é a previsibilidade epidemiológica de qualquer criança nessa condição. Que ela vai internar, que ela vai precisar de um aporte multiprofissional, de subespecialidades, porque senão, de uma hora ou outra, ela pode se agravar e ter como um desfecho ruim. Então, é muito complexo. A gente vai parar para pensar e também a cabeça dessa família, né? Que não teve o diagnóstico, prepara o diagnóstico. Lá no pré-natal, aí esse bebê idealizado, ele nasce, não era o bebê esperado, não era para casa que ela ia levar, e de repente ela se vê internada numa terapia intensiva e lá ela vai ficar, ela e o pai revezando, né? Que é muito legal isso, gente. Nossa, os pais, eles entraram para valer ali na UTI. Sempre nos plantões eles estão lá com as mães, é genial isso. E estão lá revezando e às vezes não chega nem a levar a criança para casa. Então, esse olhar da demanda familiar das crianças com malformações é um olhar que a gente não pode esquecer de ver e preparar e ser transparente. Acho que isso é um ponto legal. Você tem uma comunicação que quem não conhece, gente, o Arnildo ele se comunica com muita clareza com a família e consegue estabelecer um vínculo de muita confiança, de muito respeito, porque você tem uma comunicação que é sua, extremamente didática, né? Como que você vê esse envolvimento familiar?
Nesse tempo todo, não só... É claro que outras famílias também são assim, mas a gente está falando de famílias que tiveram crianças com malformações congênitas. Eu não consigo citar algum caso que não seja uma família extremamente cuidadosa. Todos eles são extremamente dedicados à criança. Então, assim, de cumprir o que você recomenda, de ajudar a correr atrás das coisas, né, quando nem tudo está acessível ali para o nosso hospital. Então, são famílias extremamente dedicadas, mas que precisam ter uma referência. Eu sei que muitas delas são de acompanhamento multiprofissional. Uma formação é multiprofissional, mas elas têm que ter um norte, tem que ter alguém para recorrer. Eventualmente, assim, a criança não está bem. Será que não tem como atendê-la? Claro que a gente vai atender. O nosso ambulatório foi criado para isso. Não é só para consultas que são previamente agendadas, mas para ser acesso para aquelas crianças que precisam. Às vezes são coisas simples, mas às vezes são coisas complexas. Por exemplo, né, a própria estenose de esôfago. Nós não internamos criança mais para fazer dilatação de esôfago, porque a gente detecta antes. Então, antes dela começar a ser alimentada com alimentos maiores, se ela tem uma estenose crítica, ela já começa a sequência de dilatações ambulatorial. Ambulatorial. Elas vão de manhã, fazem dilatação, acordou, mamou, passa com a gente na consulta e vão para casa. Gente, olha a riqueza. Não precisa engasgar para chegar, internar. E a gente já teve casos trágicos desses engasgos. Sim, né? A gente sabe que é muito difícil. Perfuração de esôfago, laceração de esôfago. Então a intenção é que monitorar e orientar também, né? Como que a criança deve comer, né? Como que deve ser assim, os cuidados em relação à progressão alimentar. Só o fato delas não serem internadas novamente, isso já é um ganho muito grande. Então, elas vão ser internadas para fazer uma fundoplicatura eventualmente, mas elas internam um dia, 2 dias depois estão indo para casa. Sim. Então, tudo isso, quando você faz de modo antecipado, tem um resultado melhor. Né? E eu queria chamar a atenção, quando a gente fala ambulatório de segmento, parece que é uma coisa que, né, idealizada, assim, que começou numa superestrutura, com vários recursos humanos ali em força de trabalho. Na realidade, não, gente, de verdade. Se vocês observassem como começou o ambulatório de segmento, né, começou com uma criança, aí entrou outra, aí foi criando o ambiente, né, uma sistemática de trabalho que hoje não dá para ficar sem. Mas que começou pequeno e que ainda assim não tem aquela mega daquela estrutura. Vamos para o ambulatório de segmento. Não, ele não tem mesmo. Numa salinha que acontece ali, durante a assistência, o Ornido vai lá, né, acompanha o segmento, faz a consulta junto com o médico residente, enfim, médico plantonista. E aquela coisa que resolve, é resolutivo, viu? Tá tudo ok, pronto. Segue o segmento ambulatorial lá em casa, né, com as especialidades, mas tá ali, ó, debaixo da asa, vendo, está tudo bem. E a intervenção precoce, que ela faz toda a diferença. Sim. Porque sistematizando esse acompanhamento é que realmente a gente consegue detectar isso. Esse ambulatório surgiu durante a pandemia, né? Onde nós tínhamos como necessidade a alta direto para casa. Mas como alta direto para casa, sem ficar como referência. O que vai acontecer com ela uma semana depois, 2 semanas depois? Então, nasceu por conta da pandemia. Então, é uma herança nossa da pandemia. Inicialmente, fazíamos isso 2 vezes por semana. Hoje é feito de segunda a sexta. E englobando diversas necessidades. Então, as crianças grávidas, as crianças com condições crônicas complexas, as crianças com malformações congênitas. Então, elas acabam sendo acompanhadas nesse sentido. Né? E também para ser essa referência para as famílias, né? E você comentou agora há pouco, né, sobre a questão de que a gente acha que não devo ter envolvimento, não devo levar isso para o lado pessoal. Eu também acreditei nisso por um bom tempo. Só que aí o impacto de quando você tem a perda é muito mais sentido. Né? Nós somos seres humanos. Né? É impossível você não sentir algumas coisas, até porque tem coisas que a gente não tem explicação. Acontece, existem conexões que são automáticas, que não dependem da gente. Então, realmente não dá para ser totalmente imparcial nesse ponto, até porque, assim, muitas vezes é a criança que nos conquista. Não somos nós que conquistamos a criança nos conquista. E a criança sabe quem cuida dela.
Acho que uma das coisas que eu mais observei nisso... Dá respirada. Uma coisa que eu mais observei nisso é quanto que a criança ela é receptiva a quem cuida dela. Ela sabe, ela é novinha, às vezes ela tem pouco mais de 1 ano. Claro que sim, a criança de 1 a 3 anos tem aquela questão, só que é o colo dos pais, né? Tá certo, ela é antissocial por natureza. Mas a criança sabe que você cuida dela. Então depois, conforme eles vão crescendo, eles querem ficar perto de você, eles falam que você é o amigo deles. Uhum. Então assim, eles saem correndo para te encontrar quando você está entrando no corredor. Então são coisas assim que não tem nada mais puro que a criança. Então se a criança consegue perceber que existe um cuidado, é porque aquele cuidado é autêntico, é um cuidado que vem do coração. Então, se falar assim que não se envolve, então é melhor não fazer isso. Falar que não vai se envolver com crianças graves, é melhor não fazer terapia intensiva. Sim. Porque achar isso, a hora que a gente realmente perceber que esse envolvimento ele existe de fato, e se ele for motivado, se ele iniciou por conta de uma perda, essa perda vai ser muito mais sentida. Não tem como não se envolver. Eu ouço você falar, vem vários flashes, né? A criança é muito encantadora. E mesmo na terapia intensiva, a gente vê tantos milagres. E a gente se apaixona pela criança e pela família. Nossa, demais. Né? Porque são famílias também, são casos muito especiais. A gente vivencia muitas realidades sociais, né, Arlindo? Acho que isso também cabe a gente pontuar. Que tem crianças que não têm, às vezes, a sorte de ter uma família que vai acolher, que vai cuidar, né? Mas a grande maioria delas são famílias que estão ali cultivando a esperança e a fé na equipe e a fé de que, apesar da diversidade, apesar da complicação, o amor da família vai prevalecer. Tem uma mãe, inclusive eu quero convidá-la para vir aqui gravar um episódio com ela. É uma mãe muito querida de uma criança que sempre está internando com a gente, né? E aí ele tem uma condição crônica complexa, sistema nervoso central, então ele está sempre vindo e ela é muito espiritualizada. Né? E recentemente ela teve um diagnóstico que talvez ele tenha um pouco mais de complicação do que ela imaginou que ele fosse ter a partir de agora. E ela me falou uma coisa que realmente a gente já ouviu, mas ouvir dela isso, o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela estava sentindo isso, e ela só finalizou, né, que diagnóstico não é destino. E ela, assim, eu adoro acompanhar ela nas redes sociais, porque ela sempre posta ele e eu morro de saudade, né? Ele é muito queridinho e a gente vai acompanhando o crescimento e vai acompanhando o amor dessa família e a adaptação que essa família tem com essas crianças dentro de casa. Porque tem que deshospitalizar. São várias condições crônicas, a gente está pontuando algumas delas, principalmente a atresia de esôfago, mas não é só ela, a gente sabe que tem que deshospitalizar. Então, as crianças elas vão ser estimuladas em casa, né? Mesmo com as limitações, mas do lado dos seus familiares. E é ali que ele vai ter uma chance de ter menos complicações, menor risco de infecção. Então, vai desenvolver melhor a sua imunidade num meio menos colonizado. Então, tem que deshospitalizar. Então, para isso, a gente precisa olhar essas famílias de uma outra forma e trazer o empoderamento do cuidado com o próprio filho. Daí a gente volta, né, naquela questão que a gente tem vários episódios do cuidado centrado na família. Não tem como. Principalmente para essas crianças. Tem que trazer essa família talvez reacender a confiança dessa família de que sim, ela é capaz de cuidar de uma criança com uma condição crônica complexa. Sim, ela é capaz, independente se é uma criança extremamente dependente ou não, mas as coisas se adaptam, né? E que ela não está sozinha. Acho que isso é um ponto importante. E a deshospitalização com recurso, obviamente, que ela não está sozinha. E com isso os vínculos vão se formando e a gente vai entendendo o que é a rede de apoio do SUS, né? E isso o SUS é muito bonito, viu, gente? A gente não consegue, por vários entraves burocráticos, dificuldades de recursos humanos, talvez fazer ele ser idealizado como ele está no papel. Mas tem muitas pessoas que tentam fazer ele funcionar, né? Aquelas que estão lá, principalmente, se dedicando 100% a isso, elas tentam fazer o SUS funcionar. E é um trabalho de formiga, né? A gente conseguir dar visibilidade. Até porque, se a gente for pensar macro,
em termos de políticas públicas, em termos de Brasil e a visibilidade dos indicadores de mortalidade infantil, que é a vitrine. Eu sempre falo, é a vitrine de um país, é o indicador de mortalidade infantil. Um país que morre muita criança é um país ruim, fato, não tem o que questionar. E uma das causas de mais difícil impacto e redução da mortalidade infantil são as malformações. Então, que esse mês e que essa causa e essa sensibilização e esse episódio consiga fazer que profissionais que nos acompanham, que nos ouvem e que tenham um fluxo grande de crianças assim, que enxerguem essas crianças como uma criança que o problema não vai se resolver com o tratamento da pneumonia, com a reestruturação, né, desse esôfago. Não é ali. O buraco é mais embaixo, né? Então, a gente tem a corresponsabilidade também de fazer um segmento. Isso não é abraçar o mundo, isso é fazer a sua parte. Acho que isso é questão de retorno social também. Né? Não tem como deixar de enxergar a importância disso tudo. De fato, né, pode ser que o mês seja favorável para falar, né, da atresia de esôfago, de fato mas as outras malformações, elas são de igual importância. Então, assim, sempre digo que essas crianças, elas nos acrescentam tanta coisa. Elas nos trazem conhecimento, quando você se permite, né, ganhar esse conhecimento, e elas nos fazem crescer como pessoas. Tem explicação racional para isso? Nem tudo tem explicação racional. Até porque assim, o mundo já é sem graça com todo o seu irracional. Imagina se ele fosse totalmente irracional, né? Mas elas nos fazem crescer como pessoas. Então, dedicar a elas um segmento é o mínimo que se pode ser feito. Isso não tem valor, isso não tem assim, condição. Tem que ser feito, porque é uma maneira de você estar retribuindo tudo aquilo de importância que ela trouxe para você. Então, assim, por isso que a gente volta no ponto. Não tem como ser impessoal nisso, porque essas crianças, elas vão trazer para nós crescimento pessoal que são valiosos. Todos sabem, todos que estão próximos, sabem o quanto que apareceu qualquer espelho de solicitação que é malformação, eu já faço de tudo para receber, independente de onde esteja. Sim. Pode ser até de outra regional. A gente vai dar um jeito, porque assim, a gente pode oferecer para aquela criança um tratamento especializado. Ele não é melhor que os outros. Ele é um tratamento igual aos outros que têm a mesma estrutura que nós temos, mas a gente tem a vontade de receber essa criança para tentar, assim, não é uma estatística, não é a sobrevida só que importa, mas é assim, a assistência prestada da melhor forma possível. Então, tendo essa vontade de tratar as crianças e depois retribuir como gratidão, um acompanhamento por um tempo indeterminado, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como profissionais da assistência à saúde. Muito bem. Foi um episódio cheio de reflexões, né? E se você conhece alguma criança que tem o diagnóstico de atresia de esôfago, manda mensagem, viu? Manda mensagem, porque o Arnildo vai acolher. Tem um grupo especial para essas crianças, né, Arnildo? Que é um grupo de mães, de familiares, de pais, onde todos se ajudam gratuitamente, tá? Então, se você conhece alguém, se você está atendendo uma criança aí, está precisando de uma referência, manda para nós no inbox do nosso Instagram, né? Pode colocar no comentário do YouTube que a gente vai atrás dessa criança para incluir aqui dentro desse ambulatório. Não um ambulatório físico, né? Porque, como o Arnildo falou, as crianças agora, as dimensões ultrapassaram Londrina, né? Então são famílias de vários locais do Brasil e também já de fora. Mas é um grupo de apoio assessorado pelo Arnildo aí que realmente tem impactado e ajudado muitos familiares. Né? Então, não percam a oportunidade, né, Arnildo? Sim. Né? E você volta, por favor. Volta mais vezes, né? Coloca aqui, gente, volta, Arnildo, mais vezes, que eu sinto falta do meu parceiro de mesa, né? E compartilhem, gente. Compartilhem o episódio, curtam, se inscrevam no canal, conheçam a nossa comunidade. Tanto o PEDIN quanto o PEDIN-ENF, a gente trabalha detalhadamente vários temas de terapia intensiva, comunidade de alunos. Então, não percam a oportunidade de estar próximo, não só de nós, mas de vários outros colegas que enfrentam tantas e tantas realidades e que trocam experiências e que se ajudam
Então estejam próximo disso, porque isso tem muito valor. Uma realidade que talvez aí seja diferente e aqui é de uma outra forma, a gente troca experiência e todo mundo está ganhando no final. Sim, né? com certeza. Muito obrigada, Arnildo. Obrigado.